capítulo 16. É uma palavra muito conhecida. O livro de Atos é um livro que ele mexe muito com as nossas vidas, nos ensina muitas coisas, nos ajuda quando nós pensamos que estamos caindo. E aí começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, começamos a nos alegrar, a nos levantar. Aleluia. E nesta noite eu tinha preparado uma palavra para estar pregando. E quando eu estava dormindo, eu acordei sonhando que estava pregando uma outra palavra. Eu já acordei, já falei: Mônica, me pega uma caneta, que eu preciso anotar isso aqui agora. Aleluia. Já fui correndo, peguei a caneta, anotei. Deus me deu um tema nessa noite: 3 tipos de prisões na vida das pessoas. Aleluia. Hoje Deus vai falar aos nossos corações. Não é porque é eu que estou pregando, mas é porque o Espírito Santo do Senhor está neste lugar, nesta noite. Aleluia. Todos acharam? Amém. Aqueles que acharam, se coloquem de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez isso ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Os irmãos podem se assentar, dando salva de palmas bem forte para o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a Bíblia está nos falando, em Atos dos Apóstolos, de um homem chamado Paulo, um outro homem chamado Silas. Timóteo também estava com ele nesta, aleluia, viagem missionária. E eu entendo que Lucas, que estava escrevendo, foi o doutor Lucas, o médico amado, que andava lado a lado com Paulo, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos há cerca de 63 anos depois de Cristo, mais ou menos. Aleluia. E ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, o que Paulo tinha feito, o que tinha acontecido, aonde Paulo esteve, o que Paulo fez, o que ele pregou, o que ele falou. Ele começa a escrever. E quando Paulo estava na segunda viagem missionária, ele estava para ir a uma certa cidade
Mas de repente o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, toca no teu coração para ele não ir nesta cidade. Não era para ele pregar nesta cidade. Paulo, porém, coloca em seu coração de ir para uma outra cidade e pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor. A Bíblia nos relata que mais uma vez o Espírito Santo do Senhor toca no coração de Paulo, para que ele não fosse pregar nesta cidade. Daí Paulo tem uma visão, a visão de um varão. O varão aparece a Paulo e fala: ei Paulo, vem para o lado da Macedônia e ajuda-nos, prega-nos a palavra do Senhor, nos ensine a andar nos caminhos do Senhor. Paulo, na mesma hora, ele entende o mistério que está acontecendo e decide obedecer a voz, aleluia, do Espírito Santo, que tocou no seu coração para ir até a Macedônia. Quando eles chegam na Macedônia, e eles já estão dentro da cidade. Por que dentro da cidade, irmão? Porque antigamente naquelas cidades eram tudo em volta muralhas, e tinham as portas que fechavam a cidade. A Bíblia nos fala que eles saem pela porta e vão procurar um lugar para estar se prostrando e adorar ao Senhor, se prostrar para orar ao Deus Altíssimo, o Deus Santo, o Deus de Israel, o Deus poderoso, que naquela época operava e está aqui nesta noite para operar nas nossas vidas. Agora a Bíblia nos fala que eles saem pela porta e vão ao encontro, aleluia, de algumas mulheres que estão na beira do rio. Eu tenho para mim que aquelas mulheres estão na beira do rio para lavar as vestimentas de suas casas, porque naquela época não tinha tanques, não tinha máquina de lavar como nos dias de hoje. Então as mulheres tinham que ir para a beira do rio para lavar as vestimentas do dia a dia. A Bíblia nos fala que agora eles se assentam na beira do rio junto com aquelas mulheres. Estou sentindo uma graça muito grande aqui. Deus está neste lugar. Aleluia. Eles se assentam com aquelas mulheres. E ali a Bíblia nos fala que uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, agora aqueles homens batizam ela ali naquele lugar. E eles começam a fazer a obra do Senhor, aquilo que o Senhor tinha ordenado para eles fazer. O ministério deles começa a se desenvolver ali na Macedônia. Eles começam a fazer a vontade de Deus, aleluia. Mas de repente, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, onde eles passavam, aleluia, aquele espírito imundo, usando aquela mulher, começa a falar: realmente, ali vai um varão de Deus, realmente ali vai um varão de Deus. E vários dias vai se passando, e este espírito, aleluia, falando, afrontando aqueles homens. E Paulo perturbado, a Bíblia nos fala que ele se perturba e de repente, em um momento, em nome de Jesus Cristo, saia dela espírito imundo. Aleluia. Se eu e você estiver cheio do Espírito Santo do Senhor, e nós ordenarmos que um espírito que estiver afrontando alguém saia, ele vai ter que sair na autoridade que o Senhor nos deu. E foi isso que aconteceu. Paulo, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, ele ordena que sai, e o Espírito sai, porque maior é o que estava com Paulo do que o que estava com aquela mulher. Aleluia. Maior é o que está aqui nesta noite do que o que está com aqueles lá de fora, aqueles que têm te afrontado, aqueles que têm se levantado contra ti, contra a tua família, no teu serviço, na tua casa, têm levantado, aleluia, para tentar derrubar o teu ministério. Maior é
E quando Paulo expulsa aquele demônio daquela mulher, os homens que lucravam através daquele espírito se enfurecem. Eles ficam enfurecidos. Aleluia! E aí começa uma terrível perseguição contra Paulo e contra Silas, contra a igreja do Senhor. E a Bíblia nos fala que agora aqueles homens vão atrás de Paulo e Silas e pegam eles. E quando pegam eles, jogam dentro da prisão. Estão presos. Acabamos com a vida deles. Já é. Assim pensavam eles. Porque quando o Senhor está no negócio, as pessoas podem pensar que te derrubou. As pessoas podem pensar que o teu ministério acabou. As pessoas podem pensar que nada vai acontecer na tua vida. Mas o Senhor deixa acontecer para eles pensar. Vai dando corda, vai dando corda. Mas quando eles viram, ele fala: agora você vai ver. Eu vou levantar meu servo e ele vai ser vitorioso. Porque maior é o que eu estou com ele do que o que está no mundo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu terminei a introdução. Agora eu vou começar a entrar na palavra. As 3 prisões na vida, aleluia, do ser humano. Primeira prisão, a prisão carnal. Aleluia. Paulo e Silas, eles não estavam aprisionados carnalmente, não. Porque eles não faziam a vontade da carne, e sim a vontade do Espírito. Porque quando eles estavam em outra cidade, o varão apareceu a eles e falou em visão: vai para Macedônia. Fizeram a vontade do Senhor, foram para Macedônia, agora estão fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor fala conosco, nos dá um ministério, aleluia, coloca um profeta para falar conosco, abençoa nossas vidas, mas não recebemos porque estamos fazendo a vontade da carne. Aleluia. Só que Deus está aqui nesta noite, e Ele manda eu falar para você nesta noite. Se você abrir o teu coração, aleluia, glória a Deus, vai abençoar a tua vida tremendamente. A carne não vai mais ter força para te tirar da igreja, para se levantar contra você, porque, aleluia, o Espírito Santo do Senhor desce sobre ti nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A vontade da carne. Muitas das vezes, quando somos jovens, deixamos a presença do Senhor por causa de alguma mulher mundana que encontramos no mundo. Muitas das vezes deixamos a presença do Senhor por causa de dinheiro, por causa, aleluia, de fantasias que temos em nossos corações, por causa, aleluia, glória a Deus, por vontades próprias. Conheço um certo homem que era de um grupo muito famoso, chamado Mamonas Assassinas, que era o Dinho, cantor, era servo do Senhor, e ele deixou a presença do Senhor para fazer sucesso no mundo. E quando ele saiu da presença do Senhor, um certo pastor um dia foi pregar para ele, e sabe o que ele disse? Quando eu ficar velho, eu volto para a presença do Senhor. Não deu tempo de ficar velho, deixou a presença do Senhor, perdeu, aleluia, aquilo que o Senhor tinha lhe prometido por causa da vontade da carne. Mas hoje o Senhor está aqui. Se tiver alguém, aleluia, que a carne tem atrapalhado você de receber o melhor do Senhor, a parte melhor do Senhor nesta noite, aleluia, vai cair por terra, porque o Senhor está neste lugar para te entregar a vitória. A segunda prisão que atrapalha a vida do ser humano é a prisão material. Prisão material. Aleluia. Hoje eu não vou para a igreja não, meu pastor, porque eu vou ter que trabalhar, vou fazer hora extra. Hoje eu não vou poder ir para a igreja não, porque eu tenho que buscar um algo que eu conquistei, um algo que eu ganhei, eu não posso perder não. Aleluia.
Talvez seja neste dia, nesta hora, que você deixou de estar na casa do Senhor, que você não recebeu a tua cura, que você não recebeu a tua bênção, que você não foi batizado com o Espírito Santo, que você não escutou de um profeta aquilo que o Senhor queria falar com você naquela noite. Deixe de lado as coisas materiais. O melhor é o espiritual. É o espiritual que está aqui nesta noite para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou não, porque eu não tenho carro. Está chovendo e eu não vou para a igreja porque eu não quero me molhar. Está frio. Ah, irmão, deixa de lado o material. Melhor é o espiritual, que vai te entregar coisas grandes nesta noite. Aleluia. Por que será que a minha família está destruída? Por que será que o meu filho, a minha filha não quer mais vir para a igreja? Por que será que eu louvava na casa do Senhor e hoje eu não louvo mais? Por que será que eu pregava com unção e hoje eu não tenho mais unção para pregar? É porque muitas vezes temos deixado o espiritual para ficar com o material. Muitas das vezes temos deixado o que é santo para ficar com o que é profano. Muitas vezes temos deixado a casa do Senhor para ficar em nossas casas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilhoso. Terceira prisão. Prisão espiritual. É forte. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor. Não digo eu, não digo os irmãos, mas acontece em muitos lugares. Estamos na casa do Senhor, tomamos ceia, pregamos, cantamos, e muitas das vezes alguém coloca a mão e está endemoniado. Prisão espiritual. É batizado com o Espírito Santo e de repente não fala mais em línguas. Por quê? Está preso espiritualmente. Muitas vezes o irmão começa a pular na igreja, começa a saltatear, começa a profetizar, aleluia, e nós murmuramos achando que é da carne, mas é o Espírito Santo que está em nós, aleluia, glória a Deus, aleluia. Manifestando o teu poder e a tua glória. E muitas vezes não recebemos porque o nosso coração está duro, aprisionado, como se fosse uma fechadura de ferro com correntes. Como se fala na palavra, eu vou entrar na prisão espiritual. Paulo e Silas, quando eles foram presos, porque eles expulsaram o espírito de adivinhação daquela mulher. Agora os homens trazem Paulo e Silas para a cadeia, colocam eles na cadeia, eles pegam cadeados, colocam troncos em seus pés, amarram os cadeados, prendem as suas mãos, açoitam eles, bate, mas tinha algo que eles não poderiam prender, aleluia, porque o espiritual deles já estava ligado lá no céu, que era o seu coração. Eles podem te bater, eles podem te aprisionar, eles podem amarrar seus pés, suas mãos, mas tem algo nesta noite que o diabo não tem acesso na tua vida, é o teu coração. Eles estavam aprisionados, mas de repente um olha para o outro e fala: ei, Paulo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar o Senhor. Perto da meia-noite, a Bíblia nos relata, eles começam a louvar ao Senhor, começam a louvar, a clamar, aleluia, começa a tremer tudo na cadeia, treme tudo, as correntes se abrem, as cedas se abrem, aleluia, a vitória é feita pelo poder do Espírito Santo que desce naquele lugar, naquela noite. Se tem algo que está te impedindo, aleluia, de glorificar o Senhor nesta noite, aleluia, esquece, irmão, quem está do teu lado, esqueça quem está na tua frente, esqueça quem está atrás de você, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus nesta noite, aleluia, aleluia, Deus. aleluia,
Eles podem aprisionar as tuas pernas. Eles podem aprisionar as tuas mãos. Eles podem tampar as suas bocas, para você não glorificar o Senhor em alta voz. Mas tem algo que nunca ninguém vai ter acesso. É o teu coração sincero perante ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Cantar abaixado. O teu coração, o inimigo nunca vai ter acesso. Ô Paulo, fala, Silas, eu estou aprisionado. Me bateram tanto que eu não estou nem aguentando ficar de pé. Mas eu vou adorar o meu Senhor nesta noite. Aleluia. Porque maior é aquele que me prometeu do que aquele que está no mundo. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantaram. As celas se abriram. Aleluia. De repente o carcereiro que estava, aleluia, para cuidar dos bois e dos outros presos, ele fica desesperado, achando que Paulo, Silas e os outros presos tinham fugido da prisão. E quando ele chega, Paulo e Silas se encontram no mesmo lugar. Servo do Senhor não precisa fugir do inimigo. Aleluia, Jesus, meu Deus. Se alguém estiver te perseguindo, não fuja, não fuja, não fuja não, porque é maior aquele que está contigo no meio da prisão do que o que está te perseguindo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Maior é o que te prometeu, maior é o que vai te dar a vitória. Maior é aquele, aleluia, que vai derramar o azeite sobre a tua cabeça e vai falar: é hoje. Hoje eu curo meu servo. Hoje eu abro a prisão da minha serva. Hoje eu abençoo a casa da minha serva. Hoje eu encho o prateleira. Hoje eu abençoo a vida do meu servo, porque ele tem me louvado e engrandecido no meio da batalha. Aleluia. Aleluia. Jamais fugir da prisão. Porque é o Senhor que vai nos tirar de lá. E ainda vamos sair dando risada e falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está neste lugar nesta noite. Aleluia, eu creio, Jesus. Aleluia. Talvez você venha para cá nesta noite com o coração endurecido. Talvez você venha para cá nesta noite, aleluia, achando que as coisas não vão mais acontecer na tua vida. Mas deixa eu dizer algo para você. Aleluia, o Senhor está contigo. Quando você vai andando, Ele já está indo na tua frente. Quando você está caminhando, quando você está marchando perante os teus problemas, o Senhor já foi na frente, já abriu as portas, já soltou as cadeias, já te deu a vitória nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Canta labaxé, vem cantar Aleluia, labaxé. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, Jesus. Meu Deus. Glória, glória. O laço foi cortado nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O laço foi Eu cortado. creio, Jesus. Alabaçoremanai, Deus. Tem pessoas que não acreditam, aleluia, no poder do Espírito Santo. Tem pessoas que muitas vezes não acreditam no poder do Senhor, mas vai receber a vitória e vai, aleluia, ainda glorificar o nome do Senhor e profetizar neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque santo, aleluia, e glorioso é aquele que prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Já mandou podecar. Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou vendo claramente um laço sendo cortado. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez você veio para cá nessa noite até forçado, sem vontade. Mas o Senhor está colocando no meu coração que era um laço para tentar te tirar da presença do Senhor. E hoje já caiu por terra, porque as prisões foram abertas nesta noite para te entregar a vitória em nome de Jesus.
vezes estamos com vontade de ir para outro lugar. Estamos com vontade de fazer a obra em outro lugar. O Senhor, aleluia, Ele manda eu te dizer nesta noite: vai para onde o Senhor te enviou. Faz a obra do jeito que Ele te enviou, da maneira que Ele te enviou, do jeito que Ele te colocou. Aleluia. Para de murmurar, para, aleluia, se resmungar, porque maior é aquele que te prometeu nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aqueles que não davam nada para você, vai ter que ver você sorrindo, vitorioso, com as algemas cortadas, aleluia, com os cadeados abertos, aleluia, fazendo a obra do Senhor, cantando, profetizando, aleluia, orando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas, aleluia, sendo restauradas através da tua vida. Aleluia. Isto aqui é passageiro. A Bíblia mesmo nos fala: no mundo tereis aflições. Nada ia ser fácil nas nossas vidas, não. Só porque servimos ao Senhor vai ser tudo bonitinho. Não. Mas maior é aquele que está conosco. Glória a Deus. Maior é aquele que nos prometeu. Maior é aquele, aleluia, que nos deu, aleluia, o sopro da vida. Do mesmo jeito que Ele deu, Ele tira. Do mesmo jeito que Ele põe, Ele tira. E do mesmo jeito que Ele tira, Ele traz e restaura novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai restaurar vidas aqui. Eu creio, Jesus. Meu Vidas que estavam, aleluia, desanimadas. Vidas que estavam querendo parar. Vidas que estavam, aleluia, até querendo entrar em depressão. Eu estou falando isso com autoridade no Espírito Glória a Santo, Deus, pastora. aleluia. Deus está falando que vai restaurar vidas nesta noite, neste lugar. Aleluia. Quando Paulo e Silas foi preso, eles poderiam muito bem, açoitados, aleluia, ter apanhado do jeito que eles apanharam, ter desistido de pregar o Evangelho. Mas o que eles fizeram? Começaram a adorar e exaltar o Senhor dos Exércitos. Estevão, quando ele foi preso e foi julgado, eu acho que no teu coração ele já sabia que iam matar ele. Mas o que ele fez? Eu creio que ele começou a adorar ao Senhor. Porque a Bíblia nos fala que quando os homens estavam julgando Estevão, o seu rosto brilhou como o rosto de um anjo. E ele foi morto. Mas não abandonou o Senhor, aleluia, que tinha levantado ele no Evangelho. O Senhor precisa de você nesta noite. Ele está falando: eu preciso de você para fazer a minha obra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Cristo, quando estava no Getsemane, orando ao Senhor, Ele sabia tudo o que ia acontecer com Ele. Ele sabia que Ele ia ter que, aleluia, ser crucificado. Ele sabia que Ele ia ser cuspido. Ele sabia que Ele ia ser esbofeteado. Mas Ele somente falou para o seu Pai: se for possível, afasta de mim este cálice. Mas Ele não deixou, aleluia, de adorar ao Senhor. Ele não deixou, aleluia, de fazer aquilo que o Senhor tinha colocado Ele para fazer. Ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi crucificado. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite, passeando no teu meio, com as mãos abertas, para entregar vitória na tua vida nesta noite. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, igreja. Aleluia. Vou chamar a Valdelice. Abra o teu coração, igreja.
Adora o Senhor nessa noite. Que o Senhor vai falar no meio da igreja ainda nesta noite. Tem pessoas que estão com o coração amargurado, que veio para este lugar nesta noite, mas não foi você que veio, foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer falar contigo. Aleluia. O diabo tentou te aprisionar, o diabo tentou fazer um laço sobre as nossas vidas, mas nessa noite já caiu por terra, porque aqui somente há servos do Senhor, aleluia, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Adore a Deus nessa noite, igreja. Feche os seus olhos nessa noite e comece a adorar ao Senhor, como se fosse o último dia da tua vida. Como se agora o Senhor estivesse te chamando para uma vida nova perante Ele, no Evangelho, na obra dEle. Aleluia, adore Ele não pelo que Ele fez, pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é na tua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.